Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Abner Caiali, não se esqueçam. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo e retumbante. E hoje a gente vai falar sobre um e se aqui que eu preparei pra gente. E esse se de hoje é um e se bastante a ser pontuado por nós, porque ele é elegante e deselegante ao mesmo tempo, uma vez que o e se de hoje ele vai mostrar para nós como é importante esse papel de trabalhar essa aspiração, né? Essa aspiração que faz com que a gente criterifique acontecimentos, né? Que não são muito floreados, né? Esverdeados nessa flâmbola. E aí a gente busque paz no futuro. Desse hino a gente consiga fazer o adensamento de algumas órbitas que a gente não, na nossa camada, a gente não consegue flutuar muito bem entre o que a gente está acostumado, né? E os efeitos da sociedade, né? Geralmente não nos levam a viajar tão distante ou tão próximo do núcleo dos acontecimentos, assim, né? A depender do quadrante em que a gente se encontra, né? E como hoje todo mundo está numa teia, né? E tem essas escolhas de se envolver e se desenvolver por conta própria, né? Eu resolvi aguçar um certo desenvolvimento aqui a partir de um outro olhar. Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai falando sobre esse si. Restauração, ângulo, que é ele e ela aqui e tal terra adentro. Mosteiros das sementes semestrais brotadas em sintonia minha. Para inaugurar essa atividade de pensar no e se, essa restauração ângulo, logo a gente vai falar sobre o que o ângulo quer exportar nesse título. E aí o e se de hoje vem assim: e se seu filho ou filha assistisse você bater ou apanhar diversas vezes como um fósforo queimando a essência de viver com outro do seu lado, né? Casado ou com alguém, né? E aí o seu filho vai lá e assiste você apanhando ou você batendo nesse alguém que você está se relacionando. E nesse apanhado, nesse momento, o seu filho carregasse esse trauma dessa realidade e de sua vida individual, como ele desenvolveria inteligência emocional e relacional, principalmente com o indivíduo em uma camada mais íntima de se expressar em sua intimidade e se abrir para outra pessoa.
e nessa coragem enfrentar o medo de apanhar, principalmente depois de ter gerado um filho, e repetir o mesmo erro dos pais, ou pior, achar que isso é comum. É bater na pessoa para poder gerenciar a relação. Isso não é comum. E acontece muito. E precisa ser e precisa diagnosticar. Isso precisa de diagnóstico. Precisa de gerenciar uma cirurgia disruptiva em relação a essa pessoa, porque ela não merece continuar no caminho do seu trauma, né? Ela merece ajuda, né? Essa pessoa que vive em sociedade e que está sob efeito desse peso, desse trauma, ele precisa de diagnóstico, né? Precisa ser gerenciado esse trauma. E agora, quem pode ajudar essa pessoa? Que reagente pode limpar a merda toda que os seus pais cheiram em sua vida, nessas coleções de imagens? Você está entendendo que tipo de camada a gente está falando aqui em relacionado a ter um filho, né? Ou até mesmo em pensar em ter um filho? Tem muito mais do que só ir lá e fazer um filho. Tem muito mais coisas envolvidas, né? E assim, filmes, músicas, esses paliativos contorcem, assim como doutores que faxinam essas janelas subconscientes que só permitem ser abertas com seguranças orquestrais. Ou seja, isso está em cofres no subconsciente dessa pessoa. E isso é como uma mancha que não se apaga na vida dessas pessoas. E toda vez que acorda, tenta vibrar alegria em estar vivo, em voar, né? Em se encandecer. A sujeira que existe nessa corda subconsciente impede a vibração de ser coerente. Mas e se não for suficiente? Filmes e esses paliativos todos, né? Até mesmo doutores que buscam sentidos nas ciências e nos experimentos científicos. E se essas pessoas não tiverem conhecimento e nem dinheiro para procurar ajuda nos lugares certos, elas vão parar nos fins dos seus próprios poços subconscientes. Elas vão para os seus próprios fundos do poço, após utilizarem várias substâncias psicoquímicas para falsear o sucesso de limpeza e brindar em instantes de sedação a realidade que deveria ser a sua se não tivesse um peso enorme de assistir quem ele ou ela foi programado para amar, apanhar ou bater, tanto com vozes altas e autoritárias quanto com a força diferencial dos músculos que anatomicamente impressam uma autoridade na dinâmica das relações. E aí vem a pergunta: anjos existem? Apelar para as gerências, para as agências especiais, uma parte forense que busca evidenciar e combater esse extrato, esse verdadeiro pesadelo na vida de muitas pessoas.
esse verdadeiro risco que a vida concorre na personalidade desenvolvida para sobreviver a isso e nessa despesa toda, uma vez que esse indivíduo que amadurece sobre um trauma pesa e distorce esse trauma na sociedade. E aí a sociedade se desapega desse trauma, né? E a gente vai ver um pouco disso. Vou mostrar para vocês. Rezamos aos anjos e buscamos aos anjos sermos anjos também na vida, que precisa de um caminho para destilar e ajudar os crimes e seres prejudicados, que são desconhecidos, mas estão entre nós. Uma vez que quem pratica atos assim e quem é deploravelmente carregado na traumaticidade de ver esses seres reagirem assim, tanto os dois lados tem uma sobrecarga de espécie de culpa, assim, de ocupação, né? De toda esse prejuízo, né? Esses anjos estão atuando e buscam revelar e ajudar em proporções viáveis de suas possibilidades aquilo que Deus, o programa abençoado pelos dados da equiparação comparativa, desaponta a eles naquela balança de equacionar e fazer os vestígios na cooperação lógica de se amparar em padrões que são levados a campos de habilidade sentencial, que a estatística ajuda também. E nessa de enquadrar e buscar vestigiar e tratar na cena e no palco o ator que reagirá e buscará efervescer a vida dessa pessoa, para que ela possa aos poucos voltar a voar ou a ressoar como um fruto em risco de queda livre, enaltecendo uma árvore da vida que brota na terra. Eu penso às vezes, e eu até queria ser dessa família, né? Dessa camada social de pessoas que utilizam esse software, essa conveniência com a vida e se divertem na vida ajudando conforme Deus lhes apropriia em reações e reagentes familiares. Acontece que nós não conseguimos ver, né? Porque a nossa capacidade está tão submersa em paliativos, em cinemas, em palcos, em produtos, de trabalhar a produtologia de servir a algo e não a um ser, como os anjos são programados. E convívio com várias pessoas que eu tenho certeza que são. Porém, elas me iludem e eu despeço a ilusão, porque eu, na apreciação da ciência desses votos, sou mais um que precisa da ajuda grande desse anjo escolhido por Deus. E por mais insatisfação que eu pareça, insatisfeito, né? Esse empresário de Deus precisa do meu agradecimento clerical. Eu preciso de me ajoelhar
preciso de agradecer a Deus por ele, né? Pela presença dele em minha vida. E eu admito isso, contanto que eu não ganhe um halteres de vetor esquizofrênico para cumprimentar e me desenvolver desse compromisso, uma vez que existem vários tipos de colarinhos para os anjos nos aprenderem com o seu noivado, né? Com a sua aliança. As doenças, elas têm essa corporação e elas digitam muito bem isso já há muito tempo na sociedade, tanto tempo de respeito e compromisso a elas, que a gente desenvolve esse desnecessário apreço para essa apreciação de nos acalmar frente às doenças que a gente pode desenvolver durante a vida, né? E aí surgem os doutores e todas as suas equipes, gramando a gravação, limita o cofre, que é o que gera essa trama angelical e encarada, escalando o caldo que engrossa nessas palavras e nesse estilo de pronunciá-las para aprontar um gosto de viver póstumo a isso, uma fricção dessa mola de mais uma vez revisar a revisão do cuidado que amamenta o território que eu vivo de plano de fundo sobre as paisagens que preenchem a região e suas irrigações de chamadas e tomadas de ciência vestigiais, para na denúncia de doer até desafinar ou reafirmar a sentença que judia da vida, para em um plano, um ângulo, se aguar e dá valor em doença humilhar dados porque o tempo dispara de fato quando aprofundado em ilusão reconhecermos estar gosto edificando em nós, na nossa identidade em centelha, laços, rastros, odores, traumas, seja a veia e os vínculos que veiculam a reação. A afetiva idade desse tom enquadra, vestigia a nota e ela se auto-ameaça na performance que colabora ou abriga, gorjear pela vida o socorro de um salário que brinda a sobrevivência em sua lente, que nitidifica suas opções de gastos, para em galhos pesar uma fruta e concorrer com as demais classificadas por aí. Em caráter de contração, a sacolão de frequentar a feira, que compassa o que atendem de nós, sermos em conjunto de tocar a associação desse ajuizamento semeado, mesmo que de empalidecimento ocorra redimensionamento retroprojetado, a esmerecer a imagem sabor aguciado, né, pelo valor e a aprovação da fruta, a dissuadir em cão ou unção de espírito, conectar a radiciação que por ora ensalga ou adoça
a região que cerebelar funciona, então tornar-se a ser o que esperam que seja sorrindo. A compra que compara e apronta pro compro. Disse-me admito o omisso reverberando na proporção, porque de algumas obras engulharidas as verrugas vezes por outras dia mãe pobre má penetra em trauma tiça e antecipa a ocorrência que germina e increme alimenta o lóbulo que de polo o bobo fica com gosto de aniver a vela que desclimatiza-se até o que o Santo Espírito ou o reconhecido amigo que anjo da guarda sopra para que a gente dê a Deus o seu sincero pedaço de nós em vida. A terço de juiz, a partida e visto história de guia para levar a passeio o meu nobre apego, ânimo de estimar a ação, de te amar por mais que demais a morte venha nos cortar, em separar e reparar a ação de mastigar noção, descrer e ser e aguentar, ficar sobre as acusações, na sorte de você também estar, na sorte de mim associar em você. Bom, esse texto meu termina por aqui e ela é uma conversar de frente. Esse texto meu é uma apresentação com fundamento de fazer você, né, você aí que não acredita na religião, no poder da religião, tentar mudar a lente que te faz olhar e esperar da religião alguma coisa, como você às vezes faz para as ciências, principalmente para a matemática, tentando resolver questões, equações e utilizando fórmulas diferentes para poder enxergar e dar certeza para aquilo que está acontecendo na aplicação dos dados. Existem dados e fórmulas que nós não conhecemos. É simples assim. Nós não conhecemos porque não estamos na enquadratura de conhecer. É lógico que gostaríamos. Nós temos fome. Nós queremos conhecer a maior quantidade de conhecimento que a gente pudesse conhecer. Igual comida. Nós gostaríamos de experimentar a maioria dos pratos que a gente poderia. Mas a gente ousa em dizer que o melhor prato que a gente já experimentou na vida foi aquele prato que alguém especial fez. Porque não tem nada mais gostoso do que o carinho. O carinho que carimba e lembra e se devota e se coopera para aquele ritmo se contorcer para sempre em nossas vidas, né? No valor que a gente emprega na vida. Então, é mais ou menos isso, né? Você tem a sociedade surgindo, e aí dela a agricultura sendo hierarquicamente tratada a partir dos engenhos e das ciências que foram sendo colhidas e encadeadamente transpassadas por correntes de agentes que perceberam que se ensinassem as pessoas a fazerem moinho,
a sorte se multiplicaria. E nessa sorte multiplicada, a educação surge. E existe o conhecimento de semear essa educação, gerenciar uma semente que potencializa, e por mais que ela sofra variações de adequações terrenas, ela continue tendo a mesma intenção de chegar no mesmo lugar, o lugar do reconhecimento, né? De tratar o próximo como gostaríamos que tratasse a nós, pois percebemos que a partir da educação e do florescimento da reação que ampara a ação, descobrimos que todas as matérias têm não só o seu valor próprio, mas a propriedade que nós apropriamos delas e nos relacionamos na transformação do que elas fazem conosco. E por amar a nós mesmos sobre todas as coisas, é que aplicamos esse amor buscando amar a todos como a nós mesmos e se aperfeiçoar e se afetuar dessa prática. E aí a ferramenta que foi gerenciada em primeira instância foi a academia religiosa. E ela se pautou muito no amadurecimento de vestigiar o nascimento, né, desde o seu princípio. E aí ela observou vários tipos de nascimento, de vários tipos de vida. Não foi só da vida do ser humano em sua razão, mas das vidas das plantas, da vida dos seres aquáticos, tudo, e buscou dentro dessa reflexão cada vez mais endossamento, ferramentas para endosar e permitirem passar adiante esses conhecimentos. Se somos grandes hoje, é porque alguém brilhante descobriu que poderia multiplicar a sabedoria, compartilhando ela. E aí, no deflagrar desse reconhecimento e demonstrando esse deflagrar, né, o poder dessa multiplicação, essa pessoa transformou o mundo. E o que nós somos hoje é nessa relação. É simples assim. E para pontuar esse alguém, a gente, no engenho das palavras e no poder da multiplicação delas para decodificar a matéria, nos entornamos da Bíblia como a palavra de Deus e das pessoas reagentes que trabalham para essa academia. E tem hoje em dia nós temos muitas pessoas no mundo e precisamos cada vez mais de importar razões de ocupação e a sabedoria de praticar essa ocupação para que a gente não caia num falso prestígio de momento e dinheiro, porque o melhor resultado da vida é mudar a vida, como é relatado na história, como Jesus fez um dia, e é reconhecido desde então pelo Criador e por todas as criaturas que esse Criador criou.
e tem inteligência para se rebelar, né? Se a gente tem tudo isso que a gente tem, esse poder todo, esse amor todo por alguma parte desses vestígios de ciência, de educação, né, de saborear parte disso tudo, a gente meritosamente pode falar com segurança e anunciar que pela palavra de Deus a gente tem essa graça, pelos reagentes e os cuidadores dessa palavra temos essa graça. Por mais que nós não nos sintamos na integridade do núcleo, de uma parte mais próxima, mais íntima, de receber a todos esses conhecimentos, né? A gente pode vibrar, pode ser feliz por tudo isso acontecer, né? Por mais que existam várias dificuldades, como esses ICs, que até hoje buscam ser tratados, né, por esses anjos. E é só espremer um pouco o pensamento assim, para sair algumas gotas dessas laranjas internas, desses vestígios, encará-los, né, na atenção que vai sobre o mérito da sua ocupação, fazer com que você veja diferente o ângulo amostral da realidade desses anjos trabalhando na vida. Porque eu sei que existem muitos fakes, né, muitas imagens, muitas coisas, paliativos cinematográficos, poderes tecnológicos, ambições. E eu sei que tem muitos anjos que praticam a utilização dessas ferramentas também. E eles não são nenhum bobos. Eles precisam, né? E eles é que se ocupam, né, nesse desenvolvimento tudo, né? É uma das áreas que eles atuam. Porém, é para o nosso bem, né? E aí a gente às vezes precisa de fazer força para ver o bem que a gente tá recebendo, porque às vezes a gente compara esse bem com vários tipos de bem nessas amostragens, e aí a gente pede resolução de fabricar valor, fabricar visão para adequar a nossa emoção. Ou às vezes nós somos como voltamos a ser crianças, né? E qualquer diferencial de composição que nos exija uma certa força, a gente solta os berros e espera Papai do Céu, espera as realizações angelicais ou as automaticidades da vida, né? Os nossos redores se voltarem para nós e desatiçarem esses berros, né? Esses choros, esses desencantamentos. Agora eu vou mostrar para vocês algumas notícias. Existem muitos quadrinhos, né, das empresas que estimulam aos jovens, né, a já começarem a desenvolver a adequação, a força adequacional da plasticidade sináptica para as realidades e as diversidades de realidades que eles podem enfrentar com as memórias que a família vai arcando, né? Porque não é fácil a gente
a gente viver vários anos, inclusive em convívio familiar, e não ter nenhumas retratações adversativas, né? E esses tratamentos adversativos, dependendo das ocasiões, geram esses tipos de coisa aqui, ó. Esses tipos de imagem. Isso aqui não é natural. Ninguém nasce com isso. Isso aqui é desenvolvido perante a um trauma e o engordoamento da corda que atravessa a vida dessas pessoas, que vão guardando esse engordoamento de imagens e reações nelas, e para driblar as memórias reativas que vão ativando essas pessoas, elas acabam encontrando saídas em várias coisas, vários tipos de instrumentos. Na realidade, a gente tem tatuagens, a gente tem desenhos, a gente tem comida, a gente tem instrumentos musicais, a gente tem drogas, tem várias coisas. E muitos de nós, às vezes, tem gatilhos para poder entrar em uma dessas, guardados em cada um de nós. E para gerenciar esses gatilhos, é importante muito estudar, porque estudar, ler, ajuda a gente a se distanciar dos riscos que esses fósforos, né, podem desenvolver em nós, né? Chamas, citoquímicas. Então é muito importante falar sobre esses até mesmo para evitar, né, que a gente ocasione esses cis nas nossas relações futuras ou presentes mesmos, né? Porque a escolha de ficar com alguém não é uma escolha fácil. A escolha de entrar em uma relação não é uma escolha fácil. Você tem que abandonar uma janela enorme de opções para poder abrir uma janela bem pequena, porém que a primeiro momento parece que é uma janela muito grande e muito rica. Só que ao longo do tempo você vai percebendo que essa janela só é muito grande, muito rica, porque você permite ser. Se você não cuidar dessa permanência, persistindo que seja, você vai cair em circunstâncias de velar por arrependimentos dessas escolhas. E às vezes, quando a gente está muito seguro e quer tomar decisões maiores, como ter filhos, a gente descobre que não estávamos tão seguros assim de nós mesmos nessas relações. E aí começa traumas, as pessoas passam a arriscar um pouquinho do fósforo, e aí aquele cheiro começa a provocar e aí ambicionar a pessoa, e ela fala assim: ah, cara, quer saber? E se eu riscar mais? Riscar mais. Eu vou pegar um fósforo aqui e mostrar pra você. A gente tem um fósforo. Vamos pôr que esse fósforo aqui, esse aqui é uma caixinha que está lá no subconsciente. E elas são várias memórias, são várias sinapses coletadas e colecionadas para
só serem utilizadas para concorrer com o bem, ou para fazer análises necessárias, né, para acender chamas e visionar coisas realmente necessárias. Afinal, a gente tem o risco e o fogo é perigoso para nós. Nós sentimos o dano muito forte do fogo ao tocarmos nesse fogo. E só de se aproximar dessa caixinha, a gente sente um cheiro de memórias, né? Porque todas as vezes que a gente esteve em contato com propriedades assim, que tem esse conjunto de semelhanças, foram atividades que provocaram aparências feias, né? São traumas pequenos, traumas em proporções pequenas. Porém, a gente sabe que em uma proporção maior ele queima. E aí nós temos a matriz que decodifica vários tipos de experiências com essa sinapse. E aí a gente fala que a gente tem medo, né? Assim, eu tenho medo disso, não vou mexer com isso, porque isso eu só posso mexer com muita segurança e necessidade, né? É uma região lá da minha memória que eu só entro para poder, se for muito preciso mesmo. É um cofre que eu só pego fósforo, dinheiro, memória disso, se eu for preciso. E aí, se a pessoa ela descobre, né, que fez ela começa a entrar nessa insegurança, como no exemplo que eu estava falando, de se arrepender depois de ter tido um filho, isso e aquilo. Ela começa a ver que a vida dela que estava em jogo, ou a vida dele, né? Não sei se é homem ou mulher que a gente está falando, mas aí vamos supor que ela começa a pegar essa memória e circundar ela, né? Aí ela começa a sentir o cheiro. Aí ela fala assim, cara, mas é mesmo, hein, cara? Tem essa memória, tem essa sinapse aqui, lá na memória. E aí ela começa a pegar, fazer relação com essa memória. Aí ela faz assim, aí ela sente e começa a fazer relação com esse sentido. E desse sentido, se ela fizer muita relação, ela vai ver sentido que para infelicidade de desvaler o relacionamento que tanto foi válido, para a segurança que ela achava que tinha para ter esse filho e para várias coisas na vida. Por quê? Pelo simples ato de estar se descontrariando frente às percepções sinápticas que ela está pegando nessa caixinha, que era para ela estar na segurança de sempre se distanciar. Aí se ela se aproxima do perigo e começa a fazer essas validações e sentir, uma hora ela vai viu? Até que uma hora tudo acontece num piscar de olhos. E aí essa chama aqui pode acabar com tudo, sabe? E aí é que tá. Nessa apresentação restauração.
nessa apresentação, essa restauração aqui, ó, vai precisar, falando nessa restauração, que chama de o ângulo que o ele ou e ela, ou, né, essa engrenagem aqui, né, aqui e tal, aqui e tal, terra adentro, né, a semeação desses dois para gerar, né, uma terra, né, um aterramento dos dois por eles, fez com que esses ângulos, né, virassem frutos. E existem os frutos permitidos que conectam ele e ela, né? Existem esses frutos, né? E agora tem frutos que não conectam. Esses frutos que não conectam, eles vão, né, que são sinapses também, eles vão sendo, quando muitos, apreendidos por esses ângulos de definição. Se não estão cooperando, os dois eles têm que se armar e pegar eles e colocar nessa caixinha, né? Assim, ó, vamos fazer separação, separar o joio do trigo, separar os frutos que não estão cooperando, as sinapses que não estão cooperando para ele e ela, para nós, e vamos guardar nessa caixinha aqui. E a gente não pode ter medo delas, a gente tem que encarar elas e saber muito bem quem elas são para manter distância delas sempre que a gente vê elas. Então a gente estuda elas, recebe delas o salário, o conhecimento que a gente precisa para poder se manter junto. E aí, essa é a restauração. Esse é um mosteiro, é como mostra das sementes, né? Sementes ser conhecentes, conhecer essas sinapses, fazer a sintonia minha, né? A sintonia da brotação de nós, né? Dos nós, aqui, ó, nós de semente, gerar dele e dela uma sobrevida melhor, né? A permanência, a percussão. E uma delas é trabalhar esses valores que cooperam, né? Por exemplo, olha só, eu posso dizer assim, ó, mãe mata o filho. Aqui, ó. Olha o tanto de notícia que a gente tem. Filho mata a mãe, fere o pai a facadas. Mulher mata a filha e esconde o corpo na geladeira. Mulher tenta enganar policiais. Isso e aquilo. Existem na sociedade nossa coleções enormes de dados como esses, de sinapses como essas, que são historificados e armazenados em locais seguros, onde anjos forenses, pesquisadores que encobrem isso com ciências nobres, com palavras e detalhes, coreografias cinematográficas e etc., têm acesso, e eles lutam para que isso coopere para o bem, para que isso se fique distante, porém fique bem nítido para nós que
a gente precisa manter distância para poder ficar seguro entre ele e ela, entre papai e mamãe, entre irmão e irmã, entre filho e filha, entre amigo e amiga. E esse é o poder, né, que os anjos têm e que Deus planta em nós, nessa nossa organização social. E esse foi o Si de hoje. Espero ter cooperado um pouco para quem vai assistir, né? E aí a gente se encontra no próximo Si. A gente não perde por esperar e eu não vejo a hora de voltar aqui para falar de um outro tema. É muito bom trabalhar esse conhecimento. Peço que você deixe nos comentários aqui embaixo, caso você não gostou de alguma forma. Como eu falei, ou se gostou, o que ficou mais claro ou não para você. A gente pode discutir o que você achar interessante sobre esse Si, né? Fica à vontade. O vídeo é tanto meu quanto seu e espero que você cuide dele também, né? Da forma que você puder cuidar. Dê o joinha, se inscreva no canal também, ative o sininho para receber as notificações e a gente se vê no próximo Si. Meu nome é Abner e eu vou ficando por aqui. Falou. Ouviram do Ipiranga Mágias Plácidas.